Olá, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre trigonometria. Então a gente vai começar pela história da trigonometria, que data de mais de 4.000 anos, né? E aí um dos primeiros registros que se tem conhecimento é o papiro de Ames, que calcula a razão entre a altura de uma pirâmide e a distância do centro dessa pirâmide até uma das arestas, né? E essa razão seria o que eles chamavam de sect, que hoje em dia a gente conhece como cotangente do ângulo formado entre a base e uma face da pirâmide, tá? Além disso, os babilônios usavam a trigonometria também, devido ao interesse que eles tinham em astronomia, e com isso, né, a gente tem o registro da tábua das eclipses lunares. A gente também tem que ressaltar a divisão do círculo em 360 partes iguais. Uma das possíveis explicações para essa divisão seria através de Pixes de Alexandria, 240 a.C., por influência dos babilônios. E a outra possibilidade é na tentativa de dividir o ano, né, em 360 dias. A outra questão também que a gente tem de trigonometria é Aristarco de Samos, que tentou calcular a distância entre o Sol e a Lua através do uso da trigonometria. A gente sabe que um triângulo qualquer com ângulos de mesma medida é semelhante. Então Aristarco fez esse cálculo e concluiu que o Sol estava 20 vezes mais distante da Terra do que da Lua. E aí aqui a gente coloca a simulação do que Aristarco teria feito, né? Hoje em dia a gente tem um software, tem cálculos, né, mais precisos, mas na época ele não tinha. Com o software, a gente vê que a razão, que é o triângulo formado entre a Lua, a Terra e o Sol, forma esses ângulos aqui, 90 graus, 87 e 3 graus. Então a razão da distância da Terra ao Sol pela distância da Terra à Lua é de 19,09, né? E Aristarco chegou muito perto, né, porque ele descobriu como sendo 20. Então chegou muito perto de 19,09. Além disso, né, a gente tem que durante pesquisas Erastótenes leu um papiro na cidade de Siena, que dizia o seguinte, que ao meio-dia do verão, né, uma vara vertical não projetava sombra alguma. E ele sabia que naquele mesmo dia, no mesmo horário, na cidade de Alexandria, se projetava uma sombra. Então ele concluiu que a Terra não podia ser plana, pois se ela fosse, as sombras seriam iguais em qualquer ponto de sua superfície. Então a Terra tinha que ser esférica. E isso fez com que ele imaginasse que a Terra fosse como uma laranja e que, cortada ao meio, exibiria os gomos, né? E se ele soubesse quantos gomos teria, ele conseguiria formar a circunferência terrestre, o comprimento de cada arco correspondente, né? Foi uma analogia que ele fez. Então o que ele fez? Ele ficou uma estaca de madeira no chão, na cidade de Alexandria, no meio-dia, dia 21 de junho, e mediu o ângulo formado entre a estaca e a sombra, que corresponde a aproximadamente a 7,2 graus. Sendo assim, ele sabia que eram necessários 50 vezes a distância entre Alexandria e Siena para saber a razão, para saber a extensão de todo o globo terrestre. Tá? Então aqui está o esquema do que ele tinha feito. E além disso, né, a gente destacou aqui algumas coisas. O que são ângulos complementares? São ângulos a soma deles dá 90 graus. Tá? Lembrando que o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, quando eu estou no triângulo retângulo, e o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E se dois ângulos são complementares, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. Só a gente lembrar de seno de 30, 45 e 60. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60, e o seno de 60 é igual ao cosseno de 30. E o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, porque eles são complementares. E aí aqui a gente tem a relação fundamental, né? A gente chama, dado um triângulo retângulo, os catetos de x, y, a hipotenusa de z, e coloca a hipotenusa valendo 1 e reescreve o lado cateto de medida y em função de z sendo θ, e o cateto de medida x reescreve como z cosseno θ, a gente colocando isso, né? Pelo teorema de Pitágoras, a gente chega na relação fundamental, que seno ao quadrado
de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. Além disso, definição de tangente, cateto oposto sobre o adjacente, também num triângulo retângulo. Secante, cossecante, cotangente. A secante é 1 sobre cosseno, cossecante é 1 sobre seno e cotangente é 1 sobre a tangente, é a inversa da tangente. Tá? Então, a cotangente é a razão do cosseno sobre o seno, enquanto a da tangente é seno sobre cosseno, né? E aqui a gente colocou só para ilustrar, né, teorema de Pitágoras. Aqui a função tangente sendo construída, a função seno e cosseno e a variação do valor do cosseno em função do círculo trigonométrico, tá? Como seria o comportamento dele no círculo trigonométrico e na hora de montar a função, tá? Aqui também uma animação também em relação ao seno e o cosseno. E aqui é a construção, né, do quadrado em função do triângulo retângulo através da rotação dele, tá? E as relações e observações que a gente pode fazer mexendo com esses triângulos, certo? E é isso. Muito obrigada por assistir.